Obedeça às direções de Deus, mesmo sem entender. Ainda que Ele mande você fazer algo que você pense assim, nossa, isso não faz sentido, isso não tem lógica, isso não vai dar certo. Faça exatamente do jeito que Deus está mandando você fazer. Porque Deus sabe o que é melhor, Ele sempre sabe. É isso aí, gente, mais um vídeo aqui falando sobre direções de Deus. Eu quero falar para vocês que é muito importante a gente obedecer às ordens de Deus, os comandos de Deus, ainda que a gente não concorde, porque na nossa lógica não faz sentido e a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Tem coisas que Deus vai mandar você fazer que na lógica humana pode não ter lógica, mas lembre-se que a ordem está vindo de cima, do Deus Todo-Poderoso, e é Ele quem está mandando. Então, Deus ele tem esse poder de ver todas as coisas, passado, presente e futuro. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então, Deus ele vê além de nós. E se Ele manda tu fazer algo é porque Ele já está vendo, detectando algo lá na frente que você ainda não sabe, mas que Deus já sabe. E obedecer a Deus, em alguns momentos, pode ser difícil, porque a gente às vezes se importa muito com opiniões alheias. A gente quer saber o que alguém vai achar, o que fulano vai achar, o que ciclano vai achar. Nós queremos ter a validação dos outros. Então a gente acaba de algum modo deixando que isso nos influencie e a gente até evita tomar decisões por causa dos outros. Mas assim, se o comando vem de cima, se vem de Deus, se é Deus quem está dando a ordem, não importa o que vão pensar, o que vão achar. Faça como Deus está falando. Eu tinha muito essa resistência de ficar falando assim, pensando, né? Ah, mas o que fulano vai achar, o que ciclano vai pensar? Não importa. O importante é o que Deus pensa, é o que Deus diz. Então, quando eu sair desse bloqueio de ficar esperando ali a validação dos outros, de ficar me importando tanto com as opiniões alheias e passar a colocar como prioridade a opinião de Deus e me importar com aquilo que Deus fala, somente com o que Deus fala, as coisas começaram a desbloquear em minha vida, a destravar, porque eu comecei a obedecer a Deus, sem ficar pensando, questionando demais. Porque se Deus fala, gente, é Deus. E acabou, não importa o que o outro pensa, o que o outro acha. Quem manda em minha vida é Deus. Quem governa a minha vida é Deus. Quem governa a tua vida é Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Lembra disso, que Ele está acima de tudo e de todos. Então, se Deus fala uma coisa, aí o homem vem falar outra, aí outra pessoa fala outra, vai ficar aquela confusão. Então, algo que eu aprendi, quando eu preciso tomar decisões, eu oro, eu vou consultar a Deus. Antes eu saía perguntando a um e a outro o que pensa, o que acha. E sabe o que acontecia? Eu não conseguia tomar decisão nenhuma, ou até mesmo tomava a decisão errada porque cada pessoa falava uma coisa diferente. Um falava uma coisa, outro falava outra, eu ficava confusa e sem saber o que de fato fazer, qual caminho seguir, qual direção tomar, porque eu estava buscando ali opiniões alheias, opiniões dos outros. E, na verdade, o que importa mesmo é o que Deus pensa. Deus ele vai te direcionar sempre da melhor forma. Então, sempre que você precisar tomar decisões, ore ao Senhor e obedeça o que Ele te fala exatamente como Ele te fala, porque tem coisas que Ele vai te falar e tu não vai entender. Mas quando chegar no meio do caminho ali, que tu vai começar a entender, ou até depois que passar lá o caso, tu vai entender, mas antes disso tu não entende. Então nem sempre Deus vai explicar. Ele só vai dizer, faz. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai obedecer. E pronto. Então Deus vê o nosso futuro, Ele sabe qual vai ser o nosso próximo passo. Tu pode não saber de nada, tu pode não estar vendo nada, mas Deus está vendo tudo, porque Ele tem esse poder de ver tudo, passado, presente e futuro. Então Deus, Ele sabe tudo que ocorre ali em nossas vidas o tempo todo. E aí eu já contei pra vocês, né, só que tem meses que eu falei isso ano passado, bem no início, eu vou falar novamente. Da época que Deus mandou eu comprar uma mala, isso foi no final de 2023. Eu entrei na loja para comprar uma cadeira para gravar vídeos. Eu comprei uma cadeira, né? Porque eu queria muito aquela cadeira, era a cadeira dos sonhos. Apesar que não foi a cor que eu queria e era barata, tá? Não era uma coisa cara, não. Mas eu não tinha condição para comprar. Eu fui e comprei a cadeira, né? E quando eu entrei na loja, aquela loja de artigos que tem de tudo. Sabe aquela loja que tem de tudo, de utilidade, coisas de casa, malas, utensílios domésticos, tinha de tudo nessa loja. E quando eu estava passando em frente às malas, o Senhor falou para mim,
ele disse, compre a mala. E aí eu pensei, nossa, comprar uma mala? Fiquei assim com aquela coisa, falei, não, isso deve ser de mim. Só que eu já conhecia a voz de Deus, eu sabia quando era Deus falando já. E aí, de novo, compre a mala. Eu passei pela frente da mala várias vezes. E eu pensei, Deus, eu já vou comprar essa cadeira no cartão. Eu não vou comprar essa mala, vou ficar pagando, vai ficar pesado para mim todo mês, ficar pagando aqui mala e cadeira. E eu não tinha como mesmo. Eu comprava coisas aqui pro canal, né, aos pouquinhos. Eu ia investindo assim, do modo que eu podia, comprando iluminaçãozinha aqui, outra coisinha ali. E aí eu já tinha muitas coisas para pagar e eu disse, Deus, eu não vou comprar porque o negócio aqui vai ficar pesado aqui para eu pagar mensalmente. Só que quando Deus fala, Ele garante. Quando Deus manda você fazer algo, Ele se responsabiliza. Então, se Ele mandou eu comprar a mala, é porque Ele sabia que Ele iria prover o dinheiro para pagar. Mas eu fui o quê? Na lógica humana. Eu fui na minha lógica, que não tinha lógica para mim aquilo. E também eu não tinha nenhuma viagem planejada, mas Deus já tinha. Então, Deus, ele vê o futuro. Ele sabia que eu iria viajar alguns meses depois. E ele mandou me arrumar, por isso que ele mandou eu comprar a mala. Já era um processo de preparação. Só que eu fiz o quê? Eu não comprei a mala. Fui embora sem a mala e comentei isso com uma amiga. Falei, olha, Deus mandou eu comprar uma mala. E eu falei com ela, porque sempre eu conto tudo pra essa pessoa. Tem coisas que são loucuras, assim. Coisas que nem aconteceram ainda, eu sempre conto pra ela. Porque ela é assim como eu. Sabe gente doida que entende gente doida? Porque realmente tem coisas, as coisas espirituais, parecem loucura aos olhos humanos. Então, eu não compartilho com todo mundo algumas coisas. Tem coisas que eu compartilho com pessoas específicas e eu conto pra deixar guardado ali, registrado pra quando acontecer. Tem coisas que eu contei pra ela há muitos anos atrás e que já aconteceram. E aí eu digo pra ela, tu lembra aquele dia que Deus falou aquilo e eu te disse? Então, olha acontecendo, olha Deus fazendo. E a gente chora juntas quando a gente lembra, né, dos processos lá, tanto eu quanto ela. E aí eu falei pra ela, falei, olha, Deus mandou eu comprar uma mala, só que eu não comprei a mala, porque eu teria que pagar uma fatura mais alta. E comecei a falar. Ela disse, eu não acredito que você não comprou a mala. Era pra você ter comprado porque você vai viajar. Se Deus mandou você comprar é porque você vai viajar desse jeito, né? E aí a gente conversou e eu fiquei me sentindo culpada porque eu desobedeci a Deus, a ordem de Deus. Então, mais à frente, passaram-se alguns meses, eu viajei, né, para Santa Catarina, passei um tempo lá, Deus mandou que eu fosse, depois que eu fiz um propósito lá de jejum, que eu queria uma resposta de Deus. E aí ele mandou eu jejuar, eu fiz o jejum de 3 dias e ele mandou eu ir. E aí o que aconteceu? Eu não tinha a mala para ir. Tive que sair correndo para comprar, foi todo um processo, porque eu não agilizei aquilo antes. Se eu tivesse agilizado antes, eu já teria evitado aquele transtorno ali de comprar mala. Então, eu fiquei tão agoniada que depois eu comprei a mala, que eu pedi online. E quando chegou a mala, eu fiquei assim, o que é isso mesmo? Eu nem lembrava mais o que era. E aí eu perguntei ao rapaz, o que é isso? Eu não lembro de ter comprado um item desse tamanho. Gente, foi muito engraçado, porque eu fiquei um tempão no portão, tentando entender o que era aquilo, porque eu não lembrava mais, eu estava com a mente tão cheia de coisa, tão desnorteada, que depois que eu fui ler ali na embalagem, eu falei, ai, a mala, eu fiquei morta de vergonha. Porque a mente cheia de coisa para resolver, cheia de informações, preocupações com questões da viagem mesmo, que eu já nem raciocinava mais direito. Então, eu deveria ter obedecido e comprado a mala antes, porque evitaria essas coisas depois. Então, eu não sabia que eu iria viajar, mas Deus já sabia. Deus já havia planejado essa viagem para mim. Ele já estava falando para mim já, na verdade, há alguns anos. Só que eu não entendi, né? Ele falando sobre isso, sobre ir para lá. E era esse lugar que eu nem conhecia. Eu nunca havia pesquisado nada sobre Santa Catarina. E ele me mostrou em sonho o lugar ao qual eu estava, que foi São João Batista, a cidade. Depois eu vou fazer um vídeo, tá, contando a minha experiência de morar no sul. Vocês querem? Comenta aqui embaixo se vocês querem esse vídeo, que eu já estou esquematizando ali para gravar ele para vocês. E aí Deus me mostrou o lugar. Era um lugar cheio de mato. Eu não sabia que era lá. E quando eu cheguei lá, eu vi o lugar exatamente como Deus me mostrou no sonho. E ele falou, é aqui o lugar que eu te mostrei. Então ele estava me preparando, eu sonhando, viajando de avião, mas na hora de obedecer o comando e comprar a mala, eu não comprei, porque para mim aquilo não fazia sentido.
Então tem coisas que Deus vai mandar tu fazer que não vai ter sentido naquele momento, mas que Deus, ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o que ele está fazendo. Então pode não ter lógica para tu. Problema que não tenha lógica para você, mas para Deus tem lógica. Então obedeça. Se ele está mandando fazer algo, comprar algo, faça, porque ele já está vendo o que vai acontecer lá na frente. E tu precisa estar preparada, porque senão vai chegar o negócio, vai chegar o momento lá e tu não vai estar pronto. Isso não vai ser bom para você. Então, obedeça às ordens de Deus, mesmo sem querer, mesmo sem entender. Faça exatamente como ele está mandando que você faça. E algo que eu estava pensando esses dias acerca da fé. Não dá para você ter fé pela metade. Ou você tem, ou você não tem. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida para Deus e que você diz assim, Deus, conduz aí do modo que tu queres, eu confio no Senhor. Então, faça como o Senhor quer fazer. Eu não vou ficar te questionando, eu não vou ficar aqui tentando fazer as coisas do meu jeito. Eu quero que o Senhor faça do teu jeito. Então, quando você entrega para Deus a sua vida, você tem que entender que ele vai conduzir do modo que ele quer. Então ele vai te dar ordens, vai te dar comandos, vai mandar tu fazer coisas e tu tem que fazer porque você pediu para Deus conduzir. Você pediu para Deus guiar, você entregou a sua vida para Deus. Então não dá para ter fé pela metade. Não dá para colocar o pé e não colocar o restante do corpo. Você tem que ir por completo. Deus não gosta de meio termo. Lembra, porque não é frio nem quente, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Deus não tem parte com morno, Deus não gosta de meio termo. Ou você está, ou você não está. Ou você acredita, ou você não acredita. Não dá para ficar aqui no meio. Entende? Então, com Deus é assim que funciona. Você tem que confiar nele por completo, deixar ele te guiar e deixar ele te conduzir do modo que ele quer. E tem momentos que você fica esperando Deus agir para então você tomar alguma atitude. E Deus fica esperando você tomar atitude, dar o passo de fé, para então ele poder agir. Então Deus pode mandar tu fazer uma coisa e tu fica esperando, vou esperar a providência chegar para eu fazer. Por exemplo, Deus te fala assim, compre algo. Aí tu fica esperando o dinheiro chegar para comprar. E Deus fica esperando tu comprar para poder lhe providenciar o dinheiro, porque ele pode fazer assim. Se Deus mandou tu fazer, ele garante que tu vai ter como pagar o negócio que ele mandou tu comprar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, né, testemunho novo de algo que aconteceu quando eu cheguei aqui. Quando eu me mudei para cá, eu não tinha nada. Aí eu olhei um item assim que eu queria comprar, né, para trabalho e eu precisava comprar. Eu olhei, reolhei, não era uma coisa cara. Era um item de R$ 139. Mas eu pensei, mas Deus, eu tenho muita coisa para fazer. Eu nunca tinha morado só, então eu ficava com medo, assim, de faltar dinheiro para alguma coisa. E aí eu falei, Deus, eu não vou comprar isso agora, eu vou esperar um pouquinho. E aí depois eu compro. E o Senhor falou assim, compre hoje. E eu assim, mas Deus, esse dinheiro pode fazer falta. E Deus falou assim para mim, compre hoje, eu estou mandando você comprar, porque eu vou prover o dinheiro. Aí tudo bem, né? Quando Deus falou pra mim isso, eu passei dias assim, né? Falando com Deus. Só que teve aquele dia que Deus bateu o martelo e falou, compre hoje, porque eu vou prover o dinheiro. Aí sabe o que eu fiz? Comprei o negócio, passaram-se algumas horas. Gente, creiam nisso aqui que eu vou falar pra vocês. Eu recebi R$ 140. Tipo assim, passaram-se 2 ou 3 horas depois. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu fiquei... Sabe quando você fica, nossa, realmente Deus falou que iria prover e proveu algumas horas depois. Então eu tive que comprar primeiro o negócio para depois eu receber o dinheiro. Então Deus me devolveu o dinheiro e me devolveu ainda a mais. Eu gastei 139 e ele devolveu 140, ou seja, ainda devolveu a mais. Ah, mas foi R$ 1. Não importa, Deus me deu a mais. Só que antes eu tive que comprar o negócio, eu tive que dar o passo de fé. Aquele dinheiro poderia fazer falta sim, mas Deus sabia se iria fazer falta ou não. Então, ele esperou eu comprar e depois que eu comprei, gente, foi assim impressionante esse dia, como Deus agiu rápido. E aí, quando o dinheiro caiu, ele disse assim, eu não te falei que eu iria prover? E era um dinheiro que eu não estava esperando, sabe?
quando Deus resolve te abençoar, então Deus, ele sabe, gente, Deus é fiel, ele fala, ele cumpre, ele não é o homem. Quando eu comecei a confiar em Deus de verdade, a viver pela fé, eu comecei a viver coisas desse tipo. Eu lembro que antes de eu viajar para lá também, eu pensei, eu tenho que comprar um perfume, eu preciso comprar um perfume. E aí eu falando com a minha mãe, né, eu preciso comprar um perfume para levar, porque eu estou sem perfume. Comecei a falar assim, porque eu estava já com o perfume acabando. E aí eu comecei a falar com ela e tudo bem, não comprei, só fiquei falando. Quando foi no domingo à noite na igreja, uma irmã tinha falado para mim alguns dias atrás, ela falou assim, vou mandar uma lembrancinha para você levar. E passaram-se alguns dias, né, o pessoal, ela disse, ai, fulano esqueceu de trazer, ela mandou pelas filhas dela que congregava comigo também na igreja. E aí, gente, eu não tinha falado nada sobre o perfume. Deus esperou primeiro eu falar que eu queria o perfume para depois ele me dar. Aí eu lembro que se passaram-se uma semana mais ou menos. No domingo à tarde que eu falei, né, comecei a comentar que eu precisava do perfume. Quando foi à noite, aí a menininha veio, né, a neta dela me deu uma sacola do Boticário. Aí na hora que eu peguei, eu senti assim, aqui é um perfume, é o perfume Florata que eu quero. Eu senti na hora que era. Eu ganhei muitas coisas aquele dia, né? Que os irmãos me deram alguns presentes para eu levar. Era minha despedida ali, né? Da igreja. E aí eu peguei, na hora que eu peguei, eu senti. Esse é o perfume Florata, porque pela sacola ali, né? E a sacola estava fechada. Eu esperei chegar em casa para abrir. E quando eu abri, gente, era o perfume Florata que eu iria comprar e que eu havia falado que eu precisava. Então, Deus, ele faz assim, mas tu tem que entregar a ele a tua vida, confiar, ter fé, crer que Deus faz, crer que Deus pode, que Deus é o Todo-Poderoso. Ele sonda teu coração, ele conhece as tuas necessidades. Então, o que é que tu precisa? Deus, ele pode fazer, Deus, ele pode te dar, confia nele, porque ele faz, ele é grande. Tudo que tu imaginar aqui na terra que tu quiser é coisa pequena para Deus, porque Deus, ele pode todas as coisas. Então, eu me lembro também do povo de Israel, né? Que eles saíam para a guerra, mas eles já iam com a vitória garantida, porque Deus estava com eles. Então, o povo saía para lutar já com a vitória nas mãos. Olha que maravilha! Quando Deus fala, quando Deus está no negócio, tu já sai com posse de vitória, porque Deus está ali, não é o homem que está te falando alguma coisa, é Deus. Já sai já com a vitória, com a batalha vencida. Se Deus manda tu ir para um lugar, já deu certo aquilo ali. Se Deus manda tu ir para uma empresa para fazer uma entrevista, ele já está ali garantindo que vai dar certo, porque ele está te conduzindo. Agora, se ele disser não vá, não vá, porque não vai dar certo, não vai fluir, tu vai se quebrar. Então faz exatamente como ele está mandando. Quando eu cheguei aqui, assim que eu cheguei, Deus falou assim para mim, pegue todas as roupas que você comprou no bazar de lá, do sul, e se desfaça de todas as roupas, não fique com nada. Algumas coisas eu deixei lá, já não trouxe muita coisa, e coisas que eu trouxe de lá, quando eu cheguei aqui ele disse, se desfaça de tudo, e aí eu peguei e me desfiz de tudo. Eu não questiono, gente, uma coisa que eu aprendi é que não adianta ficar questionando. Se Deus mandou, faz. Deus, ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo, então, se Deus falou, obedeça. Aí eu peguei as roupas, me desfiz de todas e não tenho mais roupas que eu comprei lá em bazar, porque eu observei algumas coisas lá, que possa ser que não seja isso, Deus não me falou, ele só disse assim, se desfaz. E eu observei algumas coisas lá nas pessoas, né, porque cada lugar vocês sabem que tem espíritos que atuam em áreas específicas, então lá foi de um jeito, e eu vou falar no vídeo que eu vou fazer falando sobre a minha experiência de morar na região sul do Brasil. Então vai ser um vídeo um pouquinho grande, porque eu vou contar vários aspectos que eu observei, eu vou compartilhar com vocês dentro desse vídeo. Então a única coisa que ele disse, a única ordem foi, se desfaça de tudo. E pronto, eu me desfiz de tudo sem questionar nada. Outra coisa também é que eu tenho itens aqui que eram meus, né? Que eu deixei na casa de meus pais. O Senhor falou assim, não vá buscar nada, deixe lá, eu vou te dar tudo novo. E aí eu não fui buscar equipamentos, iluminações que eu tenho lá, coisas assim que me serviriam até aqui para os vídeos. E o Senhor falou, não busque nada, eu vou te dar tudo novo, porque eu entendi que quando eu saí daqui, eu encerrei um ciclo e muitas coisas estavam acontecendo em minha vida, né? Coisas negativas, eu digo, nessa época. E o Senhor me retirou daqui para encerrar um ciclo e iniciar
um novo ciclo, uma nova fase. E isso foi nítido, tanto para mim quanto para pessoas que me cercam. É claro que nem todo mundo entende, né? Só mesmo quem está na visão espiritual ali. Então, quem de fato me acompanhou, quem acompanhou meus processos, as minhas amigas que sempre me ouviam, né? Conversando com ela, compartilhando coisas, pessoas que conviviam comigo. Eu creio que meus pais também entenderam que eu encerrei um ciclo ali e que se abrir um novo ciclo, então eu já não sou a mesma pessoa. Então, por que trazer coisas do passado para a minha vida agora nessa fase? Então, Deus, ele sabe como fazer. Se ele disse, não pega nada, eu não fui pegar nada. Desde que eu estava lá, ele falava, eu vou te dar tudo novo, não se preocupe. E aí eu fui para o sul no mês de abril, e quando foi no mês de maio, Deus me falou que iria me trazer de volta. Então, eu já sabia que eu iria voltar. Eu já sabia. Deus já havia me falado. E eu não gostei muito, não vou mentir, quando Deus falou isso pra mim. Eu fiquei, Deus, eu não queria voltar pra lá. Mas ele começou a me falar coisas, me explicar o porquê. E aí eu aceitei. Não que ele tivesse que me explicar algo pra eu aceitar, né? Mas assim, no início eu fiquei um pouquinho assim, né? Por várias questões. Mas Deus, ele sempre sabe o que é melhor. Então eu fui obedecendo exatamente conforme ele mandava e dentro dos prazos que ele mandava eu fazer. Uma coisa, gente, que eu observei, meditando ali no livro de Josué, é que sempre que Deus dava as ordens para Josué, ele não questionava, por maior loucura que parecesse. Ele ia e fazia, ele não questionava. Josué era obediente e era isso que fazia ele obter resultados por conta da obediência. Era a obediência, gente, que fazia isso. Então, Deus mandava ele fazia, ele não questionava, não. Poderia as pessoas não concordarem, mas ele fazia exatamente como Deus direcionava para ele. Isso faz toda a diferença. A obediência gera bênção. Então, seja obediente e você vai ver como as coisas vão começar a fluir em sua vida. Quando você obedece a Deus, você demonstra que você confia nele. Isso é uma demonstração de confiança. Porque confiança não é algo falado, é algo praticado. Então, se você confia em Deus, você obedece a Deus. Josué confiava. Você precisa confiar no seu Deus, no que ele te diz que vai fazer e no que ele manda você fazer. Quando ele mandou o povo dar as 7 voltas ali nas muralhas, eu creio que as pessoas poderiam até pensar, meu Deus, que loucura! A gente vai dar 7 voltas e vai esperar ali o Senhor dar a ordem para que a gente possa dar o próximo passo e as muralhas vão cair. Como assim? Parece loucura, né? Mas Deus faz como Ele quer. Então, eles iam e obedeciam a Deus e as coisas davam certo por conta da obediência. Tem coisas assim que Deus me fala há mais de um ano, há um ano e pouco, algumas ordens que Ele começou a me dar no ano de 2023, ali especificamente no mês de junho. Ele me deu uma ordem ali em junho, eu lembro exatamente desse dia. E eu fiquei assim, pensando, isso não faz sentido nenhum, como assim? Aí depois começaram a acontecer coisas que eu comecei a entender o porquê Deus estava me dando aquelas ordens. Embora não fizesse sentido, começou a fazer um pouco de sentido para mim. E não precisa fazer sentido, tá? Quando Deus manda você fazer algo, ainda que não faça sentido, tu tem que fazer. Como eu já disse aqui, volto a enfatizar. Mas aí depois começou a se encaixar, falei, entendi o porquê Deus falou aquilo. Aí depois deixou de fazer sentido de novo, mas eu sei que voltará a fazer sentido porque Deus é Deus. E quando Ele fala, Ele garante. Então Ele disse algumas coisas para mim. Já faz o quê? Mais de um ano. Não aconteceu ainda, mas eu continuo obedecendo porque eu sei que vai acontecer. Porque é Deus que me falou, não foi o homem. Então, Deus, Ele sabe o que está falando, Ele sabe o que está fazendo. E eu só tenho que obedecer mesmo. Quando eu me mudei para cá também, eu orei muito para saber onde eu iria ficar, a casa. E nessa casa aqui tudo fluiu. Foi uma coisa assim que eu sinceramente não sei nem como explicar. Eu só sei que foi Deus. Eu só sei que quando foi ver eu já estava aqui e que tudo aconteceu rápido, deu certo e foi fluindo. E Deus foi abrindo caminhos, abrindo as portas. Porque Deus, gente, Ele faz tudo se encaixar. Ele faz tudo fazer sentido. Quando Ele está no negócio, tudo flui. E Ele disse, é naquela casa que eu quero você. Eu quero você ali, fique ali, até o dia que eu mandar você sair. Eu falei, tá bom. E aí Ele começou a me falar algumas coisas, né? Quando eu me mudei pra cá,
Eu não sabia onde que eu iria congregar, eu estava muito agoniada, né, para congregar, porque cheguei aqui, eu fiquei um tempo sem congregar, eu fiquei, Deus, para onde é que eu vou? Por favor, me fala. E ele dizendo, não se precipite em entrar em igreja, espere eu mandar. No dia que eu mandar, você vai. Até que ele falou para mim, né, um dia, e aí confirmou na boca da minha amiga o que ele já havia me falado, eu fiquei esperando ele confirmar. E aí eu fui. Me falou o dia que era para eu ir para a igreja, e aí eu fui. Eu sou muito cautelosa com isso, porque hoje em dia, antigamente a gente falava assim, procura uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje a gente fala assim, procura uma igreja mais próxima da Bíblia, porque tem surgido muitos falsos profetas, são muitas coisas que acontecem, então tem que ter cuidado. Hoje eu tenho muita cautela com isso, então se eu vou para um lugar que eu vejo alguma coisa ali que Deus não está no negócio, eu não vou ficar frequentando ali aquele lugar. Hoje em dia eu oro primeiro para saber para onde eu devo ir. E aí quando Deus falou assim, vai para aquela igreja, eu vi que a casa ficou bem pertinho da igreja, porque o lugar que eu iria era muito longe, assim de 30 a 40 minutos da igreja que ele iria mandar eu congregar, e eu não sabia. E ficou muito bom assim, porque é perto de tudo. Então eu não sabia de nada disso, mas Deus sabia. E aí, por que não deu certo nos outros lugares que eu estava procurando, deu certo aqui? Porque tinha que ser assim, porque Deus sabia que tinha que ser exatamente desse jeito. Então, gente, Deus ele sempre sabe como trabalhar. Por mais que tu não entenda, obedeça. Ou tu é obediente ou não é. Ou é ou não é. Não tem negócio de meio termo, porque Deus ele não gosta de meio termo, ele é justo. Então a palavra de Deus é sim ou não. E Deus não tem esse negócio de favoritos, não. Se ele mandou fazer, tu tem que fazer. E acabou, não tem negócio de, o queridinho, não. Ele trata todo mundo ali por igual, não tem negócio de favoritismo, não. Você tem que obedecer para que as coisas fluam em sua vida, porque se você fizer o contrário, não vai dar certo. Todo mundo que eu vejo que é desobediente, que faz como quer, que não pergunta a Deus, a vida sempre dá errado. Não adianta. Então, assim, obedeça. Às vezes a sua vida está fluindo bem, mas se tu obedecer a Deus, vai fluir muito mais. Tem pessoas que a vida flui, mas como não obedece a Deus 100%, aí fica aquele negócio meio empacado, sabe? Que a pessoa não avança mais. E a culpa não é de Deus, a culpa é dela, que é desobediente. Então, obedeça aos comandos de Deus, obedeça às ordens de Deus. Ainda que tu não entenda, ainda que tu não veja nada, que não faça sentido, obedeça a Deus, porque Deus ele sempre sabe de tudo o tempo todo. E tenha certeza que tu não vai se arrepender, porque a obediência vai atrair muitas coisas boas para a sua vida e intimidade com Deus. Eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado você. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.